Então, o Newton, ele é técnico em metrologia pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, ele é graduado em tecnologia de gestão de produção industrial também pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, está fazendo mestrado em metrologia e qualidade pelo Inmetro e atua como agente de metrologia legal há 9 anos e é gerente da divisão no IPEM do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo Opa, ao canal Metrologia. obrigado Marlon, obrigado Crisivando pela oportunidade, é um prazer, uma honra estar colaborando pelo menos um pouquinho, né, com o conteúdo de vocês e sempre que precisar, estamos às ordens, né. Depois de uns minutos de nervosismo aqui, né, que a gente estava tentando, finalmente eu acho que a gente vai conseguir fazer essa apresentação, certo? Tá aparecendo aí, gente? Só para me dar esse Está feedbackzinho aparecendo. aí. Tá aparecendo? Ah, então tá legal, Tá, vamos lá. pode ir lá. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, de uma forma bem básica sobre metrologia legal. É um assunto bem extenso, um assunto sério, tem muitos pormenores, mas hoje eu vou tentar passar um pouco, né, em cima desse assunto, por cima um pouco sobre esse assunto, de maneira a não detalhar muito, mas que não se perca nada, né, de uma maneira geral. Bom, então vamos lá, né? Para começar, é bom a gente definir bem o que é metrologia legal, né? Segundo o Vocabulário Internacional de Termos de Metrologia Legal de 2016, a metrologia legal é a prática e processo de se aplicar a metrologia a uma estrutura legal e regulamentadora e implementar sua execução. Então, você tem a metrologia, você aplica a ela uma estrutura de leis para que determinados resultados de medição, né, limites de erro e etc., a gente vai ver isso um pouquinho ao longo da palestra, valham, né, com força de lei mesmo, né? O escopo da metrologia legal pode diferir de um país para outro, então nem sempre o que é regulamentado aqui no Brasil, por exemplo, vai ser regulamentado nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, né? A OML, a gente vai ver um pouco depois isso também, tenta dar recomendações, né? Existe um estímulo mundial, um estímulo global para que isso se padronize, mas isso pode mudar um pouquinho, tá? Trabalho com estabelecimento de requisitos legais, como eu já disse, com a avaliação da conformidade dos produtos e atividades regulamentadas, a gente vai falar muito de avaliação da conformidade nessa apresentação, tá? Trabalho com supervisão dos produtos e atividades regulamentados, né, com a vigilância de mercado, fiscalização, provimento da infraestrutura necessária para a rastreabilidade das medições e dos instrumentos de medição regulamentados ao SI ou aos padrões nacionais, e podem exigir regulamentações fora do âmbito da metrologia legal, pertinentes à exatidão de medição e adequação dos métodos de medição. O que isso quer dizer? Às vezes a gente tem uma lei, uma regulamentação específica, não necessariamente dentro do escopo da metrologia legal, né? Então, por exemplo, se uma agência reguladora de saúde, tem alguns requisitos metrológicos a serem satisfeitos, o Inmetro, né, deve observar esse tipo de requisito para saber uma harmonização de leis mesmo, de regulamentos, tá? Bom, o objetivo da metrologia legal, ele se confunde muito com a importância, né? Que é salvaguardar as transações comerciais, a incolumidade das pessoas e do meio ambiente através da ciência das medições. Então, na economia, a gente pode aplicar, a gente tem instrumentos regulamentados, né, que provêm medições confiáveis, né, ou então com uma confiança acrescida pela avaliação da conformidade inserida na metrologia legal. No caso, são balanças comerciais, medidores de energia elétrica, entre outros, no âmbito da economia. Na saúde, a gente pode citar os esfigmomanômetros, os termômetros clínicos, entre outros instrumentos. Na segurança, medidores de velocidade, né, os famosos radares ou pardais, né, dependendo da sua região do Brasil.
etilômetros, né, os mais conhecidos popularmente como bafômetros. No meio ambiente a gente tem o opacímetro e outros instrumentos também. O opacímetro ele mede a quantidade de fumaça que o motor a diesel está soltando. E no meio fiscal, né, através dos computadores de vazão de petróleo e gás natural e dos medidores de vazão também de petróleo e gás natural. Por quê? Numa medição fiscal de petróleo e gás, né, que acontece durante a exploração de hidrocarbonetos, a quantidade de produto que passa por esses instrumentos, né, pelos medidores, e que são identificados pelos computadores de vazão, ela é diretamente proporcional ao imposto, né, o preço do imposto que a concessionária vai ter que pagar ao Estado. Então, é muito importante. A metrologia legal está aplicada nisso também. Bom, falar um pouquinho, tá, sobre o vocabulário internacional de termos de metrologia legal, que é um VIM, tá, um vocabulário internacional de metrologia para metrologia legal. Porque a metrologia legal é uma área grande, né, é uma área extensa, e houve-se necessidade de se padronizar, de se harmonizar termos e definições pertinentes a essa área. Tá? Então, ele foi adotado no Brasil através da Portaria em Metro 150, de 29 de março de 2016. Desculpa, gente. Ele já era adotado antes, tá? Essa foi uma portaria que introduziu a revisão desse vocabulário, tá bom? Dessas definições, tá? Só para não ficar ambíguo, né? Ele visa harmonizar internacionalmente a terminologia utilizada no campo da metrologia legal, como eu havia dito. Ele aplica-se, tá? Esse documento, ele se aplica a metrologistas que trabalham nessa área, ao controle metrológico legal, que a gente vai falar um pouquinho, à legislação, né, as leis de metrologia ou legislações específicas sobre isso, sobre o assunto, e aos outros envolvidos nas etapas de avaliação da conformidade na metrologia legal. Tá? A versão mais recente levou em conta termos fundamentais e termos fundamentais do vocabulário internacional de metrologia e termos da ISO IEC 17000-2004, que é o vocabulário de termos e definições no âmbito da avaliação da conformidade. Né? A metrologia legal, pessoal, é muito importante que a gente tenha definido isso, é um macro processo de avaliação da conformidade, tá? Sem avaliação da conformidade, tá? A metrologia legal, ela é um amontoado de leis, tá? Então, deve-se acompanhar, né, o desempenho dessas leis através da avaliação da conformidade, tá? E o atendimento dessas leis, principalmente, através da avaliação da conformidade. Vamos lá que o tempo urge. Vamos falar um pouco da OIML, Organização Internacional de Metrologia Legal, tá? Ela contribui com recomendações técnicas, tá? Desculpa, gente, a OIML, ela é um organismo que justamente unifica as intenções dentro do escopo da metrologia legal de países interessados em padronizar suas atividades, tá? Quanto às leis de metrologia. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa organização, que é muito importante. Tá? Talvez sem ela, a padronização dessas leis e regulamentos de metrologia ficassem meio soltas. Então, ela contribui com recomendações técnicas a fim de padronizar as leis de metrologia dos países participantes. Então, ela dá recomendações, você tem países que assinam a convenção, né, um compromisso entre eles, né, através da OML. Então, ela dá recomendações técnicas para que esses países eles adotem essas recomendações e aplique-se essas recomendações
nas leis de metrologia ou nos regulamentos de metrologia, tá? Os regulamentos técnicos metrológicos pertinentes a cada escopo e em cada país, a fim de se harmonizar essas leis e, assim, a gente pode derrubar algumas barreiras técnicas para o comércio. Por quê? Como eu disse, a metrologia legal é um macro processo de avaliação da conformidade. E é justamente a avaliação da conformidade que gera algumas barreiras técnicas para o comércio, né, no âmbito mundial. Então, se havendo uma harmonização das leis de metrologia, essas avaliações da conformidade, esse processo de avaliação da conformidade, ele pode ser harmonizado ou então, pelo menos, né, essas diferenças entre esses desvios entre processos de avaliação da conformidade, eles podem ser atenuados, eles podem ser diminuídos, derrubando-se assim ou diminuindo-se as barreiras técnicas para o comércio, né? Tem 61 países membros e 62 membros correspondentes. Esses países membros, a diferença entre eles é que um país membro ele tem poder de votação, né? Ele pode levar demandas do seu país para se fazer uma recomendação, né, para um comitê técnico, enquanto o membro correspondente ele aplica essas recomendações no âmbito da metrologia legal no seu país. Contudo, ele não tem tanta voz ativa, né, dentro das reuniões da OML. No Brasil, a convenção foi instituída pela Lei 104 de 5 de dezembro de 83, tá? E o INMETRO é o Instituto Nacional de Metrologia Representante do Brasil, tá? Nessa convenção. Vou falar um pouco da resolução Conmetro número 8 de 2016, tá? Ela estabelece as diretrizes para a execução das atividades de metrologia legal no país. Ela adota as unidades de medida aprovadas pela CGPM, pela Conferência Geral de Pesos e Medidas, ou seja, unidades do SI, tá? Validadas e verificadas, tá? Por membros reconhecidos. O INMETRO possui o poder de instituir a estrutura da metrologia legal no Brasil através dessa resolução, e ela traz requisitos também para o controle dos instrumentos de medição, tá? Quais instrumentos que devem ser controlados? Eu falei que a metrologia legal ela é sobre proteger o cidadão, né? Ela é sobre proteger trocas comerciais e incolumidade da saúde, segurança e meio ambiente do cidadão. Então, esses instrumentos que devem ser controlados, instrumentos de medição referentes a esses assuntos, a esse escopo, né, de você proteger o cidadão, eles devem estar enquadrados no controle legal do instrumento de medição, tá? Dá também, né, essa resolução, ela dá requisitos de controle de mercadorias pré-medidas, ela define aspectos metrológicos nas transações comerciais, como aqui eu trouxe uma lata de cerveja, né, de 473 milhões de litros. Tá errada essa expressão aqui? Nem tanto, tá? Mas a gente sabe que ninguém vai vender uma lata, 473 milhões de litros, né? 473 megalitros de cerveja por 2,69, né? Então, ela define esses aspectos da expressão das medições, tá? Dos resultados de medição nas transações comerciais também, tá? Em propagandas, etc. E dá outras disposições, como acesso dos agentes de metrologia legal nos estabelecimentos para vigilância de mercado, sanções pelo rompimento de marca de selagem, que são feitas durante a vigilância de mercado,
ela ratifica os atos normativos baixados pelo Conmetro ou Inmetro até a data de divulgação. Então, gente, num resumo, a resolução Conmetro número 8, ela é muito importante para que vocês tenham uma noção disso. É melhor vocês pegarem para ler, a gente está passando bem rapidinho sobre isso, mas ela é muito importante por quê? Porque essa resolução, ela dá os critérios que as leis de metrologia que o Inmetro elabora, né, os regulamentos técnicos metrológicos que o Inmetro elabora, ela dá o esqueleto. Em cima dessa resolução aqui que a metrologia legal no Brasil deve ser feita para atender a essa resolução. Agora, de que maneira vai ser feito, aí já é uma outra história. Então, você tem regulamentos técnicos metrológicos, você tem outros documentos, você tem organismos de avaliação da conformidade, a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade também, para poder, como um artifício do Inmetro, para poder atender a essa resolução. Tá legal? E como as leis de metrologia impactam no meu dia a dia? Tá? A gente tem aqui, né, a OML, que manda recomendações ao Inmetro, recomendações técnicas. O Inmetro, através da DIMEL, ele realiza os regulamentos técnicos metrológicos de acordo com essas recomendações, baseando-se nessas recomendações técnicas da OML. A DIMEL, né, o Inmetro, através da DIMEL, da Diretoria de Metrologia Legal, ele publica esses RTMs, né, para empresas autorizadas, né, empresas acreditadas ou certificadas para exercer um determinado serviço em metrologia legal, se adequem, tá? E também aos entes fiscalizados, para que a sociedade em si, né, se adeque, o mercado se adeque àqueles regulamentos, né? E daí a sociedade percebe isso e retroalimenta esse ciclo através das demandas que o Inmetro deve atender, tá? Vou falar um pouco sobre a rede brasileira, a RBMLQI, tá? Ela é o braço executivo do Inmetro, tá? Ela é presente em todos os estados do Brasil. Então, o Inmetro executa as leis que ele emite, os regulamentos técnicos que ele emite, que ele elabora através da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade. Ela quem faz o controle legal de instrumentos de medição e avaliação da conformidade de produtos pré-medidos é a rede também, tá? Faz a avaliação da conformidade de serviços autorizados, né, como eu disse, manutenção de instrumentos de medição regulados, né, de medição instrumentos de medição controlados legalmente, né, que devem ser controlados legalmente segundo a resolução do Conmetro, tá? E também de produtos regulamentados, né, como brinquedos, produtos têxteis e entre outros. Ela é composta por autoridades metrológicas federais, estaduais e municipais, tá? Aqui está um pouco não, né? Todas as autoridades metrológicas presentes em cada estado, tá bom? Depois, se vocês quiserem, é só vocês entrarem no site do Inmetro que todos estão lá, tá? Com seus devidos nomes, contatos e etc. Tá legal? E é muito importante frisar, pessoal, que a rede, ela é ligada por um cordão umbilical técnico, tá? Então, todos os procedimentos e regulamentos técnicos metrológicos que devem ser atendidos, eles são atendidos por toda a rede, devem ser atendidos por toda a rede. A administração de cada agência de metrologia estadual, ela é independente, tá? Aí é cada um por si, tá legal? Vamos falar um pouco do controle legal de instrumentos de medição, que eu acho que é a atividade mais famosa da metrologia legal, por assim dizer, tá? É um termo genérico, tá? Utilizado para designar de maneira global as operações legais que podem ser submetidos os instrumentos de medição, como, por exemplo, a aprovação de modelo, verificação,
Tá? Então, a gente tem o regulamento técnico metrológico, e esse regulamento técnico metrológico emitido pelo Inmetro, ele deve ser atendido, tá? E o desempenho dele, o desempenho da execução dele, e bem como o acompanhamento do atendimento desses requisitos pela sociedade, eles devem ser controlados. Então, através do controle legal no instrumento de medição, a gente percebe esse controle, tá bom? Supervisão metrológica, um outro tempo que a gente tem que falar também, por quê? A supervisão metrológica é a atividade do controle metrológico legal que consiste em checar se estão sendo observadas as leis e os regulamentos metrológicos. Ou seja, acompanhamento e vigilância de mercado, a fiscalização, avaliação de entes autorizados pelo Inmetro para atuar na área de metrologia legal, e entre outros. Tá? Inclui também a avaliação da conformidade de produtos pré-medidos. Tá? Gente, produto pré-medido, rapidinho, produto pré-medido são aqueles produtos embalados e medidos sem a presença do consumidor final, como arroz, feijão, etc. Tá? Tem a portaria interministerial, número 44, de 2017, que ela dispõe das taxas de avaliação da conformidade para instrumentos de medição regulamentados. Então, se você quiser saber quanto você tem que pagar para fazer uma verificação no instrumento de medição, ou quais instrumentos de medição são regulamentados, todos estão lá nessa portaria interministerial. Todos não, desculpa. Uma grande maioria está lá nessa portaria, tá legal? E tem a Lei 9933, que dispõe de taxa de serviço de avaliação da conformidade, ou não, desculpa, gente, errei aqui, tá? A Lei 9933, desculpa a inobservância desse termo aqui. A Lei 9933, ela dispõe da letra da lei para que o Inmetro execute as leis de metrologia a que ele foi indicado a fazer, tá? Que ele é obrigado a fazer. Então, a Lei 9936, ela dispõe de requisitos legais para a execução da metrologia legal, fala sobre comportamento fiscais, né, da fiscalização, dispõe das sanções como multas, né, para violação de lacres, de marcas de selagem, por exemplo, tá legal? Aqui, gente, eu vou apresentar para vocês, de uma maneira bem rápida, esse quadro que fala sobre que realmente o controle o controle legal dos instrumentos de medição realizados aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o regulamento técnico metrológico, tá? Aqui se aplica a um instrumento de medição regulamentado, tá bom? Então, o Inmetro realiza esse regulamento técnico metrológico e dentro de um arcabouço de avaliação da conformidade, ele faz a avaliação de modelo, se aprovada, tá? Ele vem aqui para aprovação de modelo, ele emite uma portaria de aprovação de modelo, tá bom? Um documento que mostra todas as características que um instrumento de medição deve conter, tá legal? Bem como as marcas de selagem, para que seja feita a lacração, né, dos instrumentos no momento de uma fiscalização, da vigilância de mercado, tá bom? Saindo daqui, a gente já começa a entrar na supervisão metrológica, né, no campo de supervisão metrológica, que é a vigilância de mercado, ou avaliação da conformidade de produtos pré-medidos, mas aqui eu não vou falar sobre produtos pré-medidos, tá? Só sobre o controle legal dos instrumentos de medição. Então, dentro de uma área de supervisão metrológica, a gente tem a verificação inicial, tá bom? Que é uma parte da avaliação da conformidade desses instrumentos de medição,
que gera uma marca ou um certificado de verificação, tá? Depois que se atende os limites de erro, né? Se atendidos os limites de erro nessa verificação inicial do instrumento, ele é colocado no mercado. Depois ele passa por uma verificação subsequente, pode ser periódica, obrigatória, que é que as agências de metrologia estaduais fazem, né? Dos estados fazem, né? Ou através de uma verificação voluntária, tá bom? Você pode ligar para a sua agência, a agência do seu estado, e solicitar a verificação do seu instrumento de medição regulamentado, tá bom? Isso também gera uma marca ou um certificado de verificação, tá? Se reprovado, ele passa por um ajuste, ele leva uma marca ou uma notificação de reprovação, passa por uma requalificação através de outra verificação, tá? E assim a gente tem resultados de medição com a qualidade agregada maior, né? Ou se ele, por um acaso, estiver atendendo os critérios regulamentados, tá? Ele já pode, né? Não precisa ser reprovado para poder ter um resultado de medição de qualidade, tá bom? Bom, é muito importante a gente separar bem, né, os termos de verificação e de calibração, tá? Eles são muito parecidos, mas eles só são parecidos, eles não são a mesma coisa, tá? A calibração e a verificação, eles têm um ponto comum que é o método, tá? Você se utiliza de padrões para comparar um objeto, tá bom? E daí fazer, obter seus dados para um tratamento estatístico pertinente, tá? Mas é isso, tá bom? Quais são as diferenças? A calibração, ela foca muito na estimativa de incerteza de medição, além de outras características, explorar outras características do seu instrumento de medição, né? Já a verificação, ela foca mais no erro. A verificação, ela é feita somente para se verificar realmente, para se checar se aquele instrumento de medição ele atende a critérios legais requisitados em regulamentos, tá? Então, a diferença é essa. Uma, tá, foca em certeza, o outro foca mais no erro, tá? Em erros, desculpa, tá bom? Erros regulamentados, tá? A calibração, ela é facultativa, óbvio que a gente sabe que em muitos lugares, né, a calibração ela é facultativa entre aspas, porque para se requerer uma qualidade do instrumento de medição, já é um resultado de medição confiável, a gente sabe que ele deve ser calibrado. Então, assim, só não existe nenhuma lei que fale, olha, calibre seu instrumento de medição. Não existe. Pode ser que um regulamento técnico, tá, requeira calibração. Aí já muda de figura. A calibração já é requerida por lei. Tá? Mas, no geral, a calibração ela é facultativa e a verificação ela é essencialmente obrigatória. Ela é compulsória, tá bom? Os limites estabelecidos dessas incertezas, desses erros, né, que são verificados na calibração durante o tratamento de dados, né, depois do tratamento dos dados obtidos, eles são estabelecidos por normas técnicas ou pelo cliente, né, da calibração. Já na verificação, você tem os limites estabelecidos por uma regulamentação técnica, tá? Por uma regulamentação obrigatória, tá legal? Agora, para fechar, gente, não sei se eu estou me alongando muito aí, a minha página aqui está fechada. Milton, tá me ouvindo? Oi, desculpa, tô ouvindo. Cara, já estourei o tempo? Estourou o tempo. Putz, um minutinho aí para você fechar, tá? Ah, legal. Ó, você me desculpa aí, é porque eu tô... Enfim, depois a gente conversa. Tranquilo. Tá legal. Existem... O Inmetro está passando por um momento de mudança na sua regulamentação, tá? De mudança na sua regulação, desculpa. E é muito importante que a sociedade e o mercado eles estejam mobilizados para acompanhar e para participar ativamente dessa mudança, tá?
Eu vou colocar alguns documentos principais aqui, pode ser até, fica aí a sugestão para um assunto, para esse assunto aí, para uma outra oportunidade, porque ela é um assunto muito complexo, tá? Então, eu selecionei 4 documentos que são, assim, na minha opinião, são os principais durante essa mudança de regulação do Inmetro, tá? Tem a portaria Inmetro 400 de 2013, tá bom? Ela é de 2013, mas já ela serve de base para outros documentos, tá bom? Que estão servindo de base para esse novo modelo regulatório. Tem a portaria 336, que ela amplia o escopo da portaria 400, tá bom? A portaria 400, gente, desculpa, ela apresenta requisitos para empresas declararem a conformidade de seus instrumentos de medição em alternativa à verificação inicial e pós-reparo. Então, você, atendendo a determinados critérios, sua empresa pode declarar a conformidade do seu instrumento de medição em alternativa à verificação inicial ou após reparo. E a 336 amplia o escopo da 400. Tá? Tem a 302 do ano passado, que flexibiliza o processo de avaliação de modelo, desburocratiza um pouco esse processo, tá? E a portaria Inmetro 265 de 2020, que ela foi lançada, se não me engano, acho que dia 13 ou dia 10 de agosto, o último aí, tá? E ela isenta alguns instrumentos de medição do processo de aprovação de modelo, segundo sua classificação de risco. Essas portarias, esses documentos, tanto quanto o novo modelo de regulação do Inmetro, eles atendem à Lei de Liberdade Econômica, que flexibiliza algumas coisas para que se estimule empreendedorismo, inovação, etc. E o Inmetro, como não é uma agência regulatória, mas um órgão que regula, né, faz regulamentações técnicas, tem que estar inserido nesse contexto também. Tá legal? Então, gente, muito obrigado. Desculpa aí acho que eu me empolguei um pouquinho, tá? Mas é isso, tá legal? Poxa, era 5:06 da tarde, o Presivando tinha me mandado uma mensagem aqui falando que faltava 4 minutos no vídeo. Desculpa. Não, tranquilo, Newton. É um assunto. Da próxima vez pode gritar no meu ouvido, tá, Marlon? Não, tranquilo. O assunto bem interessante, passa muito rápido. Obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma palestra muito legal, muito, muito interessante, viu? Muito obrigado. Prazer foi todo meu. Quando quiser, estamos sempre às ordens aí, tá legal? Legal. Obrigado, viu? Nada, imagina. Tchau, tchau.